assustadas e não vão pensar que eu estou a orar. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e também agradeço a Deus pela tua vida e pela tua presença neste lugar. Na verdade, neste mês estamos a falar a respeito do Evangelho, se não me engano, amém? É a respeito do Evangelho. Todas terça-feira o tema é o Evangelho. O livro que nós acabamos de meditar é o livro de Mateus. Mateus capítulo 3, a Bíblia Sagrada começa a narrar a respeito de João Batista. A palavra João Batista, o nome o Batista significa aquele que mergulha, aquele que batiza, amém? Esse é o significado de João Batista, quer dizer que só que na expressão, as pessoas antigamente, ou na linguagem hebraica é expressada João o Batista, aleluia, quer dizer João aquele que batiza, ou aquele que mergulha. E no capítulo que nós meditamos, que é Mateus capítulo 3, versículo 11, a Bíblia Sagrada fala que João Batista pregando no Rio Jordão, ele vai começar a batizar. Mas, só que antes dele começar a batizar, ele começa a pregar, a transmitir uma mensagem. A palavra evangelho significa mensagem, significa boas novas. Então João começa a ministrar dizendo a respeito do arrependimento. Quer dizer que para nós chegarmos até Deus é necessário um arrependimento. João Batista não chegou, começou a batizar as pessoas, porque João Batista conhecia a respeito de princípios. Fala comigo, princípios. O primeiro princípio com o encontro em que João Batista começa a demonstrar é a respeito do princípio do arrependimento. João Batista entendeu que eu não posso batizar alguém sem primeiro levar esta pessoa para o arrependimento. Só que hoje em dia, quando as pessoas estão a ser batizadas, muitas pessoas não estão a ser levadas ao arrependimento por falta de estudo. Quer dizer que tem pessoas que são batizadas, automaticamente não têm passado num processo de ensinamento. E as pessoas que não são passadas no processo de ensinamento, eles não vão conseguir entender o que significa realmente o batismo, qual é a importância do batismo. Mas João Batista, ele começou a pregar a respeito do arrependimento. Quer dizer que antes de alguém ser batizado, é necessário primeiro se arrepender. Por que é necessário se arrepender? Porque através do seu arrependimento vai lhe trazer uma determinada coisa. Quer dizer que João Batista respeitou o princípio da sua mensagem. O princípio da mensagem de João Batista era o arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não pode haver batismo. O que é o batismo? O batismo na linguagem pequena, nós entendemos que é nascer de novo. Na linguagem miúda, nós acreditamos que o batismo é nós ter uma nova natureza. A Bíblia Sagrada vai dizer, Jesus vai ter um encontro com Nicodemos, vai ter um encontro com Jesus. E Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, é necessário que tu possas nascer de novo. É necessário que tu possas entrar, nascer de novo. João e Nicodemos está a dizer para Jesus: porventura eu irei entrar de novo no ventre da minha mãe. Mas Jesus está a dizer para Nicodemos: não, Nicodemos, não é isso. É necessário que tu nasces da água e do Espírito. Deixa-me tentar explicar um bocadinho a respeito de Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Nicodemos foi um dos príncipes da sinagoga. Nicodemos foi alguém que conhece o livro de Torá. Nicodemos foi alguém que conheceu os princípios do livro Pentateuco. Então esse mesmo Nicodemos, ele sabia de quem era Jesus. Ele se entendia a respeito de Jesus. Por isso, quando ele vai ter com Jesus, ele diz: as obras que tu fazes, não é qualquer homem que poderia fazer, somente aquele que o Pai o enviou, somente aquele que Deus está com ele. Eu começo a perceber a respeito de Nicodemos, é que o
como Jesus está fazendo as coisas. Por que Jesus faz estas mesmas coisas? Eu começo a perceber é que Jesus está contando Nicodemos a respeito do novo nascimento. Por que Jesus apresentou Nicodemos o novo nascimento? Para que Nicodemos entendesse a verdadeiro significado das Escrituras. É necessário que Nicodemos venha nascer de novo. Para Nicodemos entender as coisas espirituais, é necessário Nicodemos nascer de novo. Não sei se alguém aqui está entendendo. O que eu quero dizer para alguém aqui nesta noite é que há uma dimensão em que nós possamos entrar nela para nós compreender as coisas mais profundas em Deus. E uma primeira dimensão do crente é a respeito do batismo. Por que é a respeito do batismo? Porque no batismo gera arrependimento. Depois de nós nos arrependermos, aí nós vamos alcançar aquilo que é a revelação divina por intermédio da Bíblia Sagrada. Ou seja, tem pessoas que entendem a Bíblia de uma forma psicológica, de uma forma física, não conseguem compreender a Bíblia numa dimensão mais além, que é a dimensão espiritual. Eu começo a compreender é que tem muita gente que estão a interpretar a Bíblia da mesma forma. Quando nós abrimos João 3,16, a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia Sagrada está clara dizendo, é Deus que amou o mundo, é Deus que deu seu filho para que todo mundo possa herdar a salvação. Todo mundo consegue entender a respeito desse capítulo, desse versículo, mas para nós podermos entender de uma forma mais profunda, é necessário nós ter um relacionamento com Deus, porque quem tem relacionamento com Deus, ele consegue entender a gratidão de Deus, ele consegue entender a profundidade do amor de Deus. Este tipo de pessoa, Deus lhe revela desta forma, é através da proximidade que ele tem com Deus. Então Nicodemos queria que Deus, que Jesus lhe esclarecesse alguma coisa mais além, porque Nicodemos dominava os livros Pentateuco, Nicodemos dominava a lei de Moisés, mas ele queria algo mais além. E Jesus está trazendo Nicodemos de princípios para ele entender coisas profundas. Onde se você está entendendo, tem pessoas, ministro André, que querem que Deus lhe revele coisas profundas, mas até os não se arrependeram dos seus pecados. Tem pessoas que querem pregar bastante, mas até hoje não conseguem meditar a Bíblia Sagrada como deve ser. Tem pessoas que querem que Deus lhe revele o mistério da Bíblia meditando 5 minutos, mas não é assim que as coisas funcionam. Quer dizer, a tua determinação em Deus vai influenciar aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Eu começo a compreender é que João Batista está a pregar arrependemos, porque é chegado o reino do céu. Mas no segundo versículo, em que no segundo capítulo que nós meditamos, que é o livro de Mateus capítulo 4 versículo 17, Jesus está a chegar até a sinagoga, Jesus está a chegar até a mar da Galileia, está a pregar a mesma mensagem em que João estava a pregar. Por que Jesus trouxe o mesmo princípio em que João estava a trazer? Eu começo a entender que João pregava o arrependimento para que as pessoas possam se arrepender e ser batizados, tudo bem. Mas Jesus foi batizado por João Batista, tudo bem. Mas Jesus, quando sai do deserto, a primeira mensagem que Jesus está a pregar também é o arrependimento. Então quero dizer que a fonte do evangelho é o arrependimento. O princípio do evangelho é o arrependimento. Eu disse que o tema da terça-feira tem sido a respeito da mensagem ou do evangelho. Então, para nós podermos entender o evangelho, é necessário um arrependimento, porque o evangelho na linguagem original significa novidade, boas novas. Para nós entender o que é a boas novas, nós devemos compreender aquilo que a Bíblia está falando. Jesus está chegando, está pregando na mar da Galileia, arrependendo porque é chegado o reino do céu. Porque é chegado o reino do céu. Quer dizer que Jesus já estava a se apresentar como o reino do céu na terra. Não, você não deve entender. A Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus é chamado Emanuel. Emanuel, na linguagem original, vai dizer Deus conosco, Deus no meio do seu povo. Então Jesus, quando está a pregar a respeito, arrependendo porque é chegado o reino do céu, Jesus está a se apresentar como Emanuel na terra, porque Deus chegou na terra. Não precisa alguém aqui está a entender. A boa mensagem do evangelho é que Deus está na terra, é que Deus está a falar. Se vocês querem chegar até mim, é necessário um arrependimento
Não sei se alguém já tem a entender. João Batista começou a pregar a respeito do Evangelho para que as pessoas sejam batizadas. Na linguagem miúda, batismo é a respeito do novo nascimento. Por que o batismo tem que ser feito na água? Aleluia! Se nós começamos a entender, permite aplicar algo mais profundo aqui. Quando uma mulher está a dar à luz, a primeira coisa em que a mulher passa é a respeito da bolsa. A bolsa, se não rebentar, não vai haver nascimento. O que a bolsa sai? Sai água. Eu começo a entender que o novo nascimento é o processo das águas. Então, eu começo a compreender quando nós somos mergulhados nas águas, e automaticamente quando nós saímos, nós estamos a nascer de novo. E quem nasce de novo porque há uma mudança divina sobre a vida dele. Tem pessoas que estão sendo batizadas, mas nada de novo está acontecendo na vida dele. Mas João Batista apresentou primeiro o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de vida. Então quer dizer, quando alguém se arrepende tem que mudar. Quando alguém se arrepende, alguma coisa tem que acontecer na vida dele. Então todos quantos foram ter com João Batista, era para eles poderem se arrepender dos seus pecados, porque o batismo de João Batista é o batismo do arrependimento. Mas quando Jesus está chegando no mar da Galileia, ele não está trazendo batismo de arrependimento, mas ele está continuando com a mensagem a respeito do arrependimento. Quer dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então quer dizer, para que o reino dos céus, para que nós possamos se chegar até o reino dos céus, é necessário um arrependimento. Quer dizer, a tua forma de viver na terra vai identificar se o reino dos céus já chegou sobre a tua vida. Onde a igreja está a entender? O que eu quero dizer para alguém aqui nesta noite é que ninguém pode enxergar o reino dos céus se não houver arrependimento profundo. O tema da mensagem é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Só há boas novas para aquelas pessoas que abriram seu coração, porque boas novas significa boa notícia, novidade, alguma coisa nova. Por que é alguma coisa nova? Permita-me te explicar um bocado. A Bíblia Sagrada fala uma divisão muito bonita a respeito do livro de Mateus e livro de Malaquias, que é chamado período intertestamentário, que é a divisão do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Nesse período que se passaram 40 anos, se não me engano, que é chamado o período do silêncio de Deus, em que não houve sonho, não houve visão, não houve profecia, nenhuma revelação. Deus falava aqui na terra por intermédio do profeta ou do sacerdote. Foi um tempo de silêncio, mas só que depois de esse todo tempo se passar, nasce um homem, a qual que é chamado João Batista. E João Batista começa a pregar a boa nova, que é o arrependimento. Vamos tentar imaginar um bocado o que é que está acontecendo. Depois de um período muito extenso a respeito do silêncio de Deus, ninguém ouve sonho, ninguém teve sonho, nem visão, nem revelação. Mas de repente está aparecendo um homem que está chegando até a Rio Jordão. De repente está a começar a gritar, está a começar a pregar. Quer dizer, chama a atenção. Todo mundo começa a terminar com João Batista. Como é possível alguém estar se levantando e começa a pregar? Muito tempo se passaram, não houve nenhuma notícia, mas de repente alguém está a pregar, mas de repente alguém está trazendo uma boa notícia, uma boa nova. Então quer dizer que há pessoas que estão a viver um período de silêncio, em que um período de silêncio em que quer uma resposta da parte de Deus que até hoje não está chegando. Eu não sei se você está a viver no período de silêncio, mas eu quero te dizer que alguém está chegando, está a pregar um arrependimento, alguém está chegando, está a trazer uma boa nova. Então quero dizer, há uma mensagem nova de Deus para a tua vida. Deus está trazendo uma boa nova mensagem para a tua vida, porque quando João Batista começou a pregar a respeito do arrependimento, as pessoas entenderam que boa nova é uma boa notícia, alguma coisa está para acontecer. Mas só que quando Jesus se levanta e prega de novo a nova mensagem, quer dizer que Jesus
Tem pessoas que estão a viver no mesmo princípio que é o do arrependimento e não estão a viver no princípio da mudança. Não sei se você está a entender. Porque tem pessoas que se arrependeram e foram mergulhando nas águas. É o batismo perante os olhos. Mas perante a Deus aqui não foi batismo, porque depois desta pessoa sair da água, automaticamente começou a viver a mesma vida. Nada mudou. Então quer dizer que você não se arrependeste. Então quer dizer que não há transformação. O Evangelho que é a mensagem que não traz transformação sobre a tua vida. O Evangelho de Deus, o Evangelho que Jesus pregou, é um Evangelho falso. A mensagem que João Batista pregou, houve arrependimento. A mensagem que Jesus pregou, houve arrependimento. E toda pessoa que está a ouvir a Bíblia Sagrada, aquilo que está sendo pregado nas igrejas, nos autocarros, na praça, e não está a ver arrependimento nos seus corações, é porque essas pessoas endureceram o coração. Mas aquelas pessoas que olharam na mensagem e conseguiram entender que alguma coisa está acontecendo na vida deles e se arrependeram dos seus pecados, é porque eles aceitaram a mensagem. Quer dizer, se você aceita a mensagem, é porque trouxe uma mudança sobre a tua vida. Porque aquilo que você não aceita, você rejeita automaticamente. Então quer dizer, cabe eu e você o nosso posicionamento. E como é que nós vamos encarar a respeito do Evangelho? Já que o Evangelho é mensagem, é boas novas. Então o que está a acontecer aqui na terra? Parece que as pessoas estão cansadas de ouvir que Jesus vai voltar. Parece que as pessoas estão cansadas de ouvir, se arrepende porque Deus te ama. Parece que as pessoas estão cansadas de ouvir a mesma coisa. Escuta, vamos entender algo profundo. Mesma mensagem, é porque Deus tem mesma coisa para falar contigo. Mesma mensagem significa que tem pessoas que ainda não se arrependeram no fundo do seu coração. Por isso eu quero dizer para alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus. Há uma mensagem do Evangelho sobre a tua vida. Há uma boa nova para a tua vida. Jesus morreu na cruz do Carvalho é para salvar eu e você. Essa é a boa nova. Mas o que me chama a atenção é que Jesus pregou o arrependimento no mar da Galileia. Jesus chamou os discípulos. Todos quantos Jesus chamou, a primeira coisa que eles fizeram é negar-se a si mesmo. João negaram os seus desejos. Pedro deixaram a rede, deixaram de pescar. Num período de tempo decidiram seguir Jesus. Na história narra só de só voltaram a pescar desde o momento em que Jesus subiu para o céu. Por isso é que eles voltaram a pescar. Ou seja, você está entendendo? O que eu quero trazer sobre a tua vida, sobre a minha vida, de que a mensagem de Deus entrou sobre a nossa vida e trouxe mudança. Devemos viver da forma que está escrito a palavra de Deus. Devemos andar da forma em que está escrito a palavra de Deus. Porque quem não vive segundo aquilo que foi pregado nas Escrituras é porque ele ainda não aceitou o que está escrito verdadeiramente nas Escrituras. É necessário um arrependimento sincero. O tema é o Evangelho. Pessoas saem para pregar. Pessoas pregam por intermédio de redes sociais. Pessoas pregam no autocarro nas igrejas. Mas até hoje poucos são aqueles que aceitam o Evangelho. Poucos são esses que se entregam em Deus. Pessoas se esquecem da vida de Jesus. Vivem como se fosse Jesus não vai vir mais. As pessoas estão a se esquecer do amor de Deus. Tem pessoas que estão na igreja até hoje para entender texto mais básico da Bíblia, não conseguem compreender. Pessoas entendem a Bíblia Sagrada porque já ouviram interpretações. E a Bíblia Sagrada vai falar que alguém disse para esta pessoa: você não pode interpretar a Bíblia da mesma forma que outras pessoas interpretam. É necessário que você tenha uma intimidade com Deus para Deus te trazer novas revelações, novas coisas sobre a tua vida. Porque pessoas compreendem um texto da mesma forma. E no meu caso particular, eu tento buscar uma revelação particular da parte de Deus, uma transformação diferente. Porque há diferença em que você ouvir a interpretação do irmão e a diferença da interpretação que Deus traz sobre a tua vida. Então, você está entendendo? Nós vamos chegar nessa interpretação em que Deus vai nos trazer do particular através da intimidade
Evangelho. Por isso que muita gente vive a admirar como uma pessoa entende a Bíblia. Se você também pode entender a Bíblia. Pessoas gastam muito tempo, muito dinheiro a estudar e fazer estudo. A formação é muito bom. Mas essas formações que as pessoas vêm gastando são formações que homens já receberam e transmitem. Também você pode receber algo diretamente de Deus para a tua vida, por ter medo das Escrituras. Isso aqui é o Evangelho. Evangelho é mudança. Evangelho é transformação. Evangelho é restauração. Evangelho é edificação. Como é que tens vivido o Evangelho de Deus? De uma forma restaurada, edificada, transformada. Se é transformada, por que a tua vida não está transformada? Se é transformada, por que a tua família não está transformada? Nós somos bons de pregar para outros, mas na nossa casa nós não pregamos. Nós somos bons de pregar para outros, mas nós não vivemos aquilo que nós pregamos. O Evangelho é viver aquilo que nós pregamos. O Evangelho não é da forma que nós queremos. O Evangelho é da forma que está escrito. Jesus continuou com o princípio de João Batista. Porque Jesus entendeu que a fonte da mensagem é o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, para nós chegarmos até o reino dos céus, é o arrependimento. Você quer ir para o céu? Arrependa-se primeiro. Por quê? Porque é no arrependimento que vem a santificação. E a Bíblia Sagrada diz que sem a santidade ninguém verá Deus. Ou seja, sem a santidade não pode alcançar a grandeza de Deus. Se a santidade não pode alcançar a promessa de Deus, se a santidade, nada vai acontecer sobre a tua vida, porque o pecado bloqueia, o pecado pesa, o pecado atrasa a bênção de Deus sobre a tua vida, porque muitas das vezes nós próprios somos a causa em que a nossa bênção não chegue. Nós próprios somos o bloqueio da nossa própria bênção e nós começamos a julgar Deus, mas ainda não se revemos como estamos em Deus. Por isso que quando Jesus chama os discípulos, Jesus quando começa a pregar, semanas passadas eu disse a respeito de Mateus 16:24, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renunciar a si mesmo, tome sobre a sua cruz e siga. Jesus disse de uma forma específica, Jesus falou para os seus discípulos. Por que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renunciar a ti mesmo? Se nós entendemos, né, o capítulo 16, muita coisa aconteceu até lá. Os discípulos andaram muito com Jesus. Mas por que só agora que Jesus lhes pregou dessa forma? Por que só agora que Jesus lhes disse, se vocês querem me seguir, tem que renunciar a si mesmo? Será que Jesus não sabia que eles estavam a seguir? Estavam a seguir, mas não da forma que Jesus queria que eles deveriam seguir. Isso a igreja tem que entender. Jesus disse para eles, se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. O texto está dizendo para os seus discípulos. Então quer dizer que alguma coisa aí não estava bem. Alguma coisa faltava. Faltava a responsabilidade do Evangelho. Tem pessoas que estão a seguir Jesus, mas não são responsáveis. Tem pessoas que pregam a palavra, mas não são responsáveis. Quando eu estou falando da responsabilidade, não estou falando que na igreja quer arrumar cadeira, não. Comprar aquilo que o pastor, o ministro fala, não. Eu estou a falar da tua vida fora. Você não é responsável em manter a tua santidade. Por isso é que as pessoas te confundem, você parece mundano. Por isso é que as pessoas te falam mal, porque você não está sendo Deus uma pessoa responsável. Jesus queria para os discípulos serem responsáveis. Ele disse, se alguém quiser ser responsável em mim, naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, porque o Evangelho é responsabilidade. Não, eu sei que muita gente tem interpretação comum, dizendo que a cruz é a tribulação, a cruz é aquilo que vamos passar, eu não nego isso. Mas eu interpreto que também Jesus queria trazer a responsabilidade para eles, mostrando em que o Evangelho requer responsabilidade. O Evangelho não é mimo, por isso é que tem a cruz. Porque muitos cristãos, através da tribulação, se desviam, desistem de buscar a Deus.
Jesus sabia que os discípulos vão passar perseguição. Jesus sabia que os discípulos deverão passar N coisas terríveis. Jesus está dizendo, se vocês querem me seguir, devem renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Tomar a cruz é ser responsável daquilo que vai acontecer. Você aceitaste Jesus Cristo, então seja uma pessoa responsável. E na tribulação seja responsável. Dizendo que eu sou uma pessoa responsável, porque pessoas responsáveis são pessoas determinadas. Se a tribulação chega, eu vou vencer a tribulação. Se o pecado chega, eu vou vencer o pecado, porque eu sou responsável em Deus. Isso é que é o Evangelho. Mas pessoas não vivem disso. Pensam que o Evangelho é só tomar a cruz e seguir. Mas quando vem a tribulação, desiste. Não tomaste a cruz, tomaste a emoção na tua vida. Pessoas choram tanto em Deus, não se esquecem do peso do Evangelho. Pessoas se lamentam tanto em Deus, se esquecem que o peso da cruz. Eu admiro certas pessoas que lamentam tanto das coisas que estão a acontecer. Olha primeiro aquele que você aceitaste. E depois cobre na pessoa que você aceitaste. Não sei se você está a entender. Amém. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está a dizer para isso? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você quer vencer a tribulação, não é chorar, tenha ânimo. Não sei se você está a entender. Jesus é que está a dizer, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A tribulação, Jesus está a dizer para ele, você não vai vencer a tribulação chorando. Você vai vencer a tribulação com ânimo. Você vai dizer, vence as tuas dificuldades com ânimo. Vence as tuas tribulações com ânimo. Jesus está a dizer, vence com ânimo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí que você está entendendo? Eu venci o mundo, tinha ânimo, Jesus tinha ânimo. Deixa-me um bocadinho a respeito, quando Jesus estava em Gólgota, se não me engano. A Bíblia Sagrada fala que Jesus estava na sua maior angústia, amém? Ele estava na sua maior angústia. A Bíblia Sagrada aqui diz que houve suor em forma de sangue, ou suor saiu em forma de sangue. Onde ele disse que, Pai, se for possível, parta de mim este cálice, amém? Uma vez eu preguei a respeito disso, mas não vou tocar muito nisso. Vamos só entender. Jesus não estava ainda a ser crucificado, amém? Ele apenas enxergou aquilo que vai acontecer. Onde que Jesus carregou? Onde que Jesus foi? Foi na presença do Pai. O que é que foi apresentar no Pai? A tribulação no Pai, daquilo que vai acontecer. Agora vamos entender. O que é que Jesus disse dos seus discípulos? Se alguém quiser vir após mim, renunciar a ti mesmo, também sobre essa sua cruz. Quer dizer que Jesus está a trazer a respeito do Evangelho, que vai haver perseguição. Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, se vocês tiverem uma dificuldade enquanto viverem na minha presença, é necessário que você apresente no Pai. É necessário que você viva da forma que eu vivi. Jesus apresentou aquilo que vai acontecer no Pai. E quem somos nós que não devemos apresentar? Por que se desviar? Sem primeiro apresentar. Porque Mateus está a dizer Mateus está a dizer, vindo a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Fardo é leve. Aqui está a entender? Jesus está a dizer que meu fardo é leve. Vamos tentar entender o que Jesus disse. Porque meu fardo é leve. Se nós usamos uma linguagem física, vamos tentar entender no tempo que nós estamos a viver. É leve? Não é leve. É pesado. Mas está a dizer que meu fardo é leve. Por que é pesado? Porque nós não estamos a apresentar em Deus. Está a dizer, apresenta, vou vos aliviar para ser leve. Aí você está a entender?
Só fica pesado o teu fardo quando você não apresenta em Jesus. Vai dizer, vinga-me aquele que está cansado e oprimido. Se estás cansado e oprimido, através de Jesus que você aceitaste como Senhor e Salvador, e as tribulações estão a chegar e as coisas não estão certo, apresenta Jesus. Ele vai te aliviar. E você vai dar conta que é leve. Se está pesado é porque não estás a apresentar em Deus. Apresenta, vai dar conta que é leve. Não, essa tribulação vai ser leve. Essa situação que estás a viver na tua casa vai ser leve. É só apresentar. Antes de nós desistir do Evangelho, primeira coisa devemos aceitar ou viver, primeira coisa devemos analisar por que nós aceitamos. Houve um debate a respeito do relacionamento. Um dos que estavam a debater disse assim: antes de alguém terminar um relacionamento, primeiro deve se perguntar por que aceitou a moça ou por que o moço foi ter com a moça. Por quê? Agora até terminar, primeiro pensa o que te fez de lá. Agora em Deus, aceitaste como seu Salvador, está a desistir, o que te fez aceitar Jesus? Reflita o que te levou você a aceitar o Evangelho. É amor? Está a desistir do teu amor. Está a desistir do teu amor. É salvação? Está a desistir da tua salvação? Porque as coisas não estão a dar certo. Porta não está a se abrir. Não está a haver empregos. Tudo não está a dar certo. Devemos refletir. O que nos fez nós negar nossos desejos carnais? Nós negar as coisas que nós deixamos no mundo para aceitar Jesus? É porque alguma coisa aconteceu, ministro. Ninguém aceita Jesus do dia para não quero aceitar Jesus. Não, isso não é moda. É porque alguma coisa aconteceu na tua vida. Ou viste que a vida que tu está a viver não está nada certo. Não, estamos tomados. Vamos aceitar Jesus. Porque uns aceitaram Jesus, ministro, por experimentar. Não sei se alguém está a entender. Eu disse, uns aceitaram Jesus por experimentar. Não, vou ainda ver como é que eles vivem. Não, vou ainda ver porque eles adoram tanto assim. Vou ainda saber. Quer ver quando nós nunca comemos uma comida nova, amém? E não foi fixe. Dá uma curiosidade, amém? Depois nós provamos. Tá bom. Se o nosso organismo recebeu bem, você vai pedir mais. No meu caso, vou pedir mais. Porque aquilo desceu bem. Amém? Assim o Evangelho. Uns foram experimentando, encontraram um mundo diferente. E nessa diferença que eles encontraram é onde eles ficaram. Uns foram por temer da cura. Por isso que o Evangelho requer milagre. O Evangelho requer cura. Isso a igreja tem a entender. Jesus não viveu, Jesus não partiu somente no mar da Galileia pregando arrependimento, não. Jesus começou a pregar cura, salvação, paz, milagre. Por quê? Porque Jesus sabia da necessidade do homem. Jesus sabia que aqueles que vão vir ao meu Pai têm que ter paz. O que não terá paz? A deficiência, então, receba a cura. O paralítico levanta. E automaticamente o Evangelho entrou. Porque deu conta que Jesus é um profeta, Jesus é um Messias. É através da cura. Não é através do arrependimento, não. Mas outro Jesus disse: os teus pecados foram o quê? Perdoados. Quer dizer que o arrependimento dele influenciou a cura. Não sei se você entende. Quer dizer que o nível do teu arrependimento também influencia o nível da tua cura. Alguém está entendendo? Porque há certas coisas que não estão acontecendo na nossa vida. É porque alguma coisa oculta nós não estamos a deixar. Não estou a referir somente dos pecados ocultos, amém? Estou a falar também de pessoas distraídas. Pessoas que não são vigilantes, pessoas que não têm aquela visão, aquele entendimento. Se esquecem dos programas que eles estabelecem. O mais engraçado,
Olha, não estão aí agora, alguém pode me mostrar? Não entendi? Só 5 minutos. O mais engraçado é que nos programas, ministro, quem faz não é Deus. Vou tocar minha mulher, se já vez também já vivi isso. Não vou tocar minha mulher, nem. Nós somos bons, ministro, de fazer programa. No meu caso, eu sou bom. Quando trabalhava no site, batia já nos programas, pá, colava. Aí vem, não cumpria nenhum. E isso, quem faz é homem. Não, nunca mais meditei, não vou fazer uma sequência de meditação durante os X dias, não sei que hora X, nessa hora de meditação, essa hora de oração, tu tá. Já colou, pá. Vai começar. Deus é que te mandou você fazer? Não. Você próprio se sente, não vou fazer. Eu vos confesso que eu já fiz isso. Não cumpri. Depois vem aquele arrependimento. Meu Deus, dá uma vergonha. Não sei se alguém está entendendo. Você próprio é que decidiste fazer, não é Deus que te falou, não, meu filho, faz. Você próprio falou assim, vou fazer porque alguma coisa em ti não estava bem. Porque estavas mais no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, se dedicaste mais a outras coisas de Deus, e tu próprio, você sentiste, não, alguma coisa não está bem, não, vou equilibrar, vou fazer um programa, mas o programa nem cumpriste. Vamos chamar isso de quê? Falta de responsabilidade espiritual, amém? O evangelho para as pessoas responsáveis. O evangelho é só chegar e pregar na rua, não. Não é só chegar a pregar, bater porta da casa dele. Não, é só. Uns até falam somente. Hoje andei ministro com alguns irmãos aqui da igreja e também nessas participações já fiz. Bate e fala, eu sou homem de Deus. Vi pregar a palavra. Nem só se apresentar que eu sou homem de Deus, amém? Os discípulos nunca se apresentaram assim. Eu sou homem de Deus, não. Uma forma mais correta não é dizer eu sou homem de Deus. Amém? Você bate a porta, cumprimenta. Estamos aqui para ministrar a palavra ou para ensinar a palavra de Deus. Porque a tua forma de vestir, com a tua Bíblia na mão, ele já vai saber a tua intenção, amém? Agora você se apresenta, eu sou homem de Deus. Você está vindo com autoridade. Amém? Você já está vindo com autoridade. E se está vindo com uma autoridade suprema, já imagina te metendo num desafio em que não está no teu nível espiritual, como é que vai acontecer? Amém? Então, de uma forma mais humilde, ele nos apresentarmos assim. Porque a nossa forma de vestir vai identificar também a nossa mensagem. Amém? Se você analisar os testemunhos de Jeová, não criam cabelo. Nunca vi um testemunho com barba criar cabelo, não. É a mensagem deles. Mas essa aqui, o testemunho de Jeová, é através daquilo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos terminar. Então, o tema é esse.